Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado federal eleito em Mato Grosso pelo Partido Progressista é ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller. Ele é o entrevistado de hoje no Palavra Aberta. O deputado é do Mato Grosso, estado que detém 26% da produção de soja nacional. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Eu gostaria de começar pelo imbróglio da questão da Lei Candir, quer dizer, uma lei que já está em vigor há 20 anos e agora, ano passado, o STF deu uma recomendação para que a Câmara resolvesse de uma vez por todas a questão da compensação dos estados. Como que fica esse assunto em relação ao seu estado, Mato Grosso? Olá, Aline, olá, população que está nos acompanhando. É importante se diga, Aline, que a questão da desoneração das exportações há 20 anos atrás, elas foram fundamentais para o crescimento da produção nacional. Tanto que nós crescemos de 80 milhões de toneladas para 230 milhões de toneladas, se transformando num grande player. O que é a Lei Candir? A Lei Candir é uma lei que foi criada para fazer a isenção, estimular as exportações e trazer o interior do país a ser competitivo e concorrer com os grandes países produtores, como Estados Unidos, Austrália, Argentina, enfim, outros países. Tendo em vista que nós, por exemplo, no Centro-Oeste, nós temos uma deficiência muito grande com relação à logística. Quer dizer, eu vou dar um dado que é importante à sociedade urbana que está nos assistindo, para que entenda isso um pouco. Você, para produzir, por exemplo, no estado de Mato Grosso, que é o meu estado, nós, para levar para o mercado internacional, a gente tem um frete de 2.600 quilômetros. Quer dizer, base Campina, que é no porto para levar para o mercado internacional, o preço de uma saca de milho de 60 quilos está na faixa de R$ 33 a R$ 35 a saca. Só de frete, o custo é R$ 18. Então, se nós não tivéssemos esse incentivo para levar para o mercado internacional, a gente não conseguiria se viabilizar do ponto de vista da produção em função do custo do Brasil. Então, isso foi extremamente importante e continua sendo importante. Mesmo que a nossa logística avançou, nós ainda temos muitas deficiências se comparado com outros países que têm hidrovia, que têm ferrovia, que leva a sua produção para o mercado internacional com um custo muito mais reduzido, chegando em alguns casos até 30% a 40%. Mas agora o que os deputados querem é regulamentar a Lei Candir para que os estados que perderam, os exportadores, sejam recompensados de alguma forma. Dentro da lei, ela dá parâmetros para que a União faça a compensação para os estados que são grandes exportadores, tendo em vista que produz, movimenta a economia, movimenta toda a estrutura de Estado, mas não arrecada. Os 12% de ICMS, eles são isentos. E o governo federal tem por obrigação de fazer a compensação. Infelizmente, essa compensação, que é o que o STF determinou para que o Congresso faça, a regulamentação. Isso é importante porque os estados, como o meu estado, o estado de Mato Grosso, nós temos uma deficiência muito grande, um descompasso entre receita e despesa. Por quê? Porque cresceu muito as cidades, houve uma migração de muitas pessoas e com isso cresceu muito a demanda por saúde, por educação, por infraestrutura e como o Estado não arrecada, acaba sendo penalizado o caixa do Tesouro Estadual. E o governo federal ganha muito com as exportações porque gera superávit na balança comercial, tanto que o agronegócio teve um superávit de 88 bilhões no ano passado e não faz o repasse ao Estado o que ele tem direito. Isso, o que nós precisamos fazer para regulamentar isso? É através de lei complementar. O que nós, da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada do Estado de Mato Grosso e também do Centro-Oeste, que são os estados que mais estão sendo penalizados, Aline, nós vamos trabalhar agora para fazer a apresentação da lei complementar, fazer a regulamentação para que os estados que perdem com
a receita das exportações, ele possa ser compensado. E com isso, para o estado de Mato Grosso, a grosso modo, os estudos ainda não estão conclusos, mas isso vai chegar perto de 5 bilhões e 600, 6 bilhões de reais. Obviamente... E aí eu te pergunto, deputado, dinheiro hoje em dia está bem difícil, né? Vai sair de onde? Vai haver um rearranjo das receitas estaduais, porque da União, a União diz que não tem. Mas nesse caso, a União dessa fonte tem, porque nós geramos superávit de mais de 100 bilhões de reais. Aline, nós estamos crescendo todo ano cerca de 10 a 15% na produção, principalmente com base nessa Lei Candir e conquistando mercados internacionais, tendo em vista que o consumo por comida no mundo inteiro avança e quem pode suprir essa demanda, quem está suprindo essa boa parte dessa demanda é o Brasil. Então, desse setor vem. Se nós não mantermos a Lei Candir, nós vamos inviabilizar a competitividade no mercado internacional. Em contrapartida, os estados também não podem ficar com esse ônus todo. A União vai ter que entender, já está entendendo. Nós sentamos com o presidente Rodrigo Maia, toda a frente parlamentar da agropecuária, foi construído um acordo para que agora, nos próximos dias, se faça comece uma discussão. Entendemos que talvez os 5 bilhões, no caso de Mato Grosso, não tenha caixa para isso nesse primeiro momento. Mas com a aprovação da reforma da Previdência, a gente fazer uma negociação que seja no mínimo viável para viabilizar o Estado do ponto de vista econômico, porque o Estado de Mato Grosso, por exemplo, está com folha atrasado, ele está com déficit muito grande na sua receita se comparado com a despesa. Aquilo que eu falei, o Estado cresceu muito, está ajudando na economia do país e infelizmente não está tendo de retorno do governo federal, o que ele é de direito. Nós vamos trabalhar isso para fazer a regulamentação da compensação da Lei Candir, isso é através de lei complementar, e na sequência nós vamos sentar, obviamente, de criar uma saída. Se não puder ir os 5 bilhões, como hoje é através do FEX, vai só 400 milhões, é muito pouco. A gente entrar no meio termo e para que a gente possa gradativamente chegar nos próximos anos e concluir o que é de direito do Estado. Deputado, a gente está quase no final, mais uma perguntinha. Um novo governo começa, a gente tem um realinhamento de forças não só dentro do Brasil, mas fora também, com uma pauta que talvez se diversifique ou mude completamente. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que nós, enquanto parlamentares, temos que ter a consciência que precisamos fazer e dar todo o suporte para reorganizar o Estado brasileiro. Fazer a reforma da Previdência necessária, fazer com que o Estado brasileiro seja mais enxuto e mais eficiente, e trazer a ineficiência para a eficiência. Isso se faz através da reforma da Previdência, a reforma tributária, enxugar a máquina pública. Nós precisamos ter consciência que o serviço público ele tem que estar aí para servir a sociedade e não se servir da sociedade. Então, essa é a nossa linha de raciocínio. Queremos muito que o governo Jair Bolsonaro dê certo e nós aqui no Congresso Nacional vamos dar todo o suporte para que essas reformas que são necessárias possam evoluir no sentido de trazer um Estado mais eficiente para a sociedade brasileira. Inclusive, acomodando e jogando também a responsabilidade para quem tem estabilidade no emprego público, tenha consciência e a obrigação de prestar um bom serviço para a sociedade. Se precisar mexer na estabilidade, eu particularmente sou a favor que se mexa. Deputado Nery Geller, muito obrigada pela presença no Palavra Aberta. Eu que agradeço, foi um grande prazer, um grande abraço a todos. Eu conversei com o deputado federal Nery Geller. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Aline Machado e agradeço a companhia de vocês. Até a próxima.